Irmãos, eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 17. Estamos caminhando, então vamos terminar o capítulo 17 hoje. Mas abre e deixa só aí. Você já achou? Eu quero chamar sua atenção agora para mim. Pode tirar isso aqui do telão, por favor? Já já você coloca, só para ninguém ficar disperso. Então, olha para mim agora. Eu queria que você usasse um pouco da sua imaginação agora. E agora é para você usar, tá? Pensar, imaginar na seguinte cena. E talvez você já viveu isso. Quando você sai para descansar, talvez as férias em João Pessoa, que quase todo mundo de Foz vai para lá, né? Acho que é o destino mais procurado. E você sai com o intuito de descansar, de relaxar o corpo, a mente, mas você se depara com situações que você escuta, que você vê, que lhe tiram a paz, que traz indignação ao seu coração. Essa é uma cena um tanto comum. Às vezes você vai olhar lá, você está lá curtindo aquela praia, comendo aquela carne de sol, e você vê uma notícia que aquilo lhe rouba a paz. Muitos e muitos já passamos por isso. Por exemplo, se eu descrevesse o cenário que estamos hoje, como idolatria, olhamos para o mundo em si e enxergamos quantas e quantas religiões, quantos e quantos deuses falsos. Como é que você reage diante disso? Como fica o seu coração diante disso? Imaginar tamanha idolatria, ou talvez tamanha atrocidade. Se você olhar as notícias que estão acontecendo, mortes, abusos, são tantas e tantas atrocidades acontecendo. Não só isso, mas também pessoas que falam sobre Deus, mas não o Deus das Escrituras. Que falam em nome de Deus, mas que não ensinam nada sobre Deus. Você já viu isso? Talvez na internet, olhando. Como é que você reage diante disso? Com indignação, olhando, dizendo, olha, isso me tira a paz, isso não era para acontecer. Tendemos a reagir de diversas maneiras. E o texto de hoje vai nos ajudar a entender um pouco sobre isso. Como reagimos diante dessas tamanhas coisas? Paulo vai estar diante desses acontecimentos. Vai enxergar a idolatria, um local que acontece atrocidades, em um local que pessoas falam sobre deuses, sem conhecer quem é o Deus verdadeiro. E eu queria convidar você a ler o texto bíblico comigo. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 16 até o verso de número 34. Acompanhe comigo, por favor, o que diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido.
Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhe anuncio. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habitando em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando o possam achar, ainda que não seja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. E eu oro para que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, que possamos aprender, Senhor, sobre a Tua palavra, e sairmos daqui, Senhor, edificados, confrontados, mais parecidos com Jesus. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Paulo está enfrentando tudo isso que eu perguntei. E para nos ajudar a entender melhor esse texto, existem dois objetivos principais que Lucas quer nos mostrar ao escrever esse texto. O primeiro objetivo é que o propósito de Deus para a humanidade é que todos tenham um relacionamento de adoração com o seu Criador. E Ele, Deus, responsabilizará a todos por sua ignorância e rejeição intencional. Esse é o primeiro objetivo de Lucas, é mostrar que Deus criou o homem para se relacionar com ele, e que Deus vai julgar a todos. Mas também tem um outro propósito dentro desse texto, é que Lucas quer que entendamos também que precisamos ter um olhar atento à nossa volta, e aproveitarmos as oportunidades para a pregação do Evangelho. São dois objetivos, e nós iremos ver eles de uma maneira mais detalhada em 3 pontos. Pode pôr agora, por favor. O primeiro ponto, nós vamos ver do verso 16 até o verso 21, onde vamos olhar o olhar de Paulo em Atenas, o que Paulo viu em Atenas. Depois o segundo, o discurso de Paulo em Atenas, o que é que Paulo falou. E por fim, o que Paulo ouviu em Atenas. Então esses 3 pontos vão nos ajudar a caminhar por essas ideias que Lucas nos apresenta dentro desse texto. E eu queria convidar você a desde já olharmos o primeiro ponto, o olhar de Paulo para Atenas. E olhe comigo o verso 16 novamente, diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas. E deixa eu te explicar aqui. Lembra que o apóstolo tinha acabado de implantar a igreja, ele passou, acabamos de ver Tessalônica, Bereia, ele tinha passado pela prisão também. O que é que um homem assim poderia desfrutar? Um tempo de descanso. Ele merecia, meus irmãos? Trabalhou. Perceba que o texto diz que enquanto ele esperava em Atenas, os seus amigos, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, que é o narrador aqui, Paulo estava esperando eles. Em outros textos vamos ver que Paulo planeja ir para as cidades. Diz que Paulo diz: olha, era bom que nós voltássemos para aquelas igrejas. Em outros vamos ver que o Espírito de Deus os guia e os conduz. Nesse aqui não. Paulo está esperando os seus amigos.
Alguns teólogos vão dizer que ele estava em um tempo de descanso, ou uma mini férias. E é provável que essa cidade de Atenas tivesse muitos atrativos culturais. E Paulo, ele andava por essa cidade. Por isso que o texto bíblico vai dizer, ainda continuando no verso 16, diz que o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Paulo, ele não foi de maneira proposital para lá, mas ao caminhar pelaquela cidade, ao ver todos aqueles ídolos, o seu espírito fica incomodado. Ele fica com indignação, talvez conturbado, indignado. Talvez na sua Bíblia está dizendo que ele se comovia. Paulo estava inquieto. É isso que o apóstolo estava, ao imaginar como estava aquela cidade. Lembre-se também que a Grécia é o berço do pensamento, da filosofia. Grandes nomes que até hoje podemos estudar, como Sócrates, como Aristóteles, Platão, entre outros. Todos esses estavam associados à cidade de Atenas. O pensamento, o berço do pensamento. Alguns historiadores da época vão dizer que era mais fácil achar um Deus do que pessoas. Achar um Deus do que pessoas. Era como se você andasse, esbarrasse em um, se você olhasse para um lugar e visse outro Deus, você virasse, tinha outro Deus, tinha muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Era um lugar caótico, caótico. E Paulo, ele estava nesse ambiente. Olha comigo o que diz o verso 17, diz, por isso ele falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Gentios piedosos aqui eram aqueles que se converteram ao judaísmo, ou seja, prosélitos. Mas Paulo aqui nos mostra, Lucas nos mostra, que Paulo desenvolveu uma habilidade que eu não tenho no futebol, que é chutar bem com as duas pernas. Eu não consigo fazer isso. Mas tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, são ambidestras. Fazem as coisas bem com a perna direita ou com a mão direita, mas também fazem bem com a mão esquerda. E percebam que Paulo desenvolveu essa mesma habilidade com a pregação do Evangelho, com o público para os judeus. Ele estava pregando, ensinando sobre o Evangelho nas sinagogas, mas só lá? Não. Diz que Paulo também estava nas praças, falando com os filósofos. Ele tinha essa habilidade, meus irmãos, de pregar tanto para aqueles que já ouviram falar sobre o Senhor, mas para aqueles que nunca ouviram falar sobre o Senhor. É como se ele fosse ambidestro em pregar para o Evangelho. Ele sabia como se comportar em cada situação. No verso 18 vai dizer que alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, e deixe-me te explicar porque esse texto, ele está repleto de nomes ou de significados que não é fácil de se entender. E eu quero nessa noite te explicar também para ficar melhor a compreensão. Epicureus era um grupo de pessoas que eles acreditavam que o prazer era a única coisa boa da vida. Eles ensinavam que o prazer era a única coisa e principal boa da vida. Eram os epicureus. Do outro lado, os estoicos, eles desprezavam todo tipo de sentimento externo. Eles não queriam isso, como paixão, entre outras coisas. Você percebe a confusão que era? De um lado, as pessoas que valorizavam todo tipo de prazer, do outro, os que rejeitavam todo tipo de sentimento. Irmãos, tinha muitos mais. Percebe a confusão que está em Atenas? O tanto de deuses que tem, e Paulo está nesse meio. Os versos a seguir nos mostram que essas pessoas ouviram Paulo. E mais uma vez agora, eles vão contrariar Paulo. Olha o que diz ainda no verso 18, quando eles perguntam, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E eu preciso te explicar o que essa palavra significa, porque no português, tagarela talvez seja aquela pessoa que fala muito, mas aqui não. A palavra grega aqui, inclusive uma palavra que aparece uma única vez, ela tem conotação e ensina que é como se fosse um pássaro que saiu coletando sementes. Ou seja, é como se eles estivessem falando, esse aí que está pregando, ele saiu pegando informações de doutrinas. Várias doutrinas.
e juntou e criou uma nova. Era isso que eles estavam acusando Paulo, de um tagarela, como está dizendo aqui, alguém, ou seja, um plagiador, alguém que não pegou a sua doutrina, que estava pegando de outros, e juntou e criou-se uma doutrina nova. Por mais que existissem muitos deuses naquela região, os que eram as autoridades não eram tão adeptos à criação de novas doutrinas. Por exemplo, se você for pesquisar como morreu Sócrates, ele morreu aqui no Areópago, em Atenas, por tentar criar uma nova doutrina. Eles não eram tão adeptos assim. E mais uma vez, meus irmãos, Paulo agora vai se enfrentar e encontrar diante de autoridades. Parece que Paulo agora já passou de pedir música, como falamos, tantas e tantas vezes diante de autoridades. Tantas e tantas vezes. No verso 19 vai dizer que então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que vocês ensinam? Areópago aqui é a ideia de que as autoridades daquela região que julgavam tanto causas civis como questões religiosas. Mais uma vez, Paulo estava diante dessas autoridades. E o questionamento deles é o porquê ele estava ensinando essa nova doutrina. Porque ele estava ensinando sobre isso. E é interessante saber que o texto bíblico vai nos mostrar que Paulo passou por muitas e muitas dessas situações. Mas diferente de outras, essa notícia sobre a ressurreição e sobre Jesus estava circulando por toda a cidade. Por isso que o verso 20 vai dizer: pois você nos traz ouvido coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. O 21, acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Provavelmente, se fosse hoje, estaria em todos os jornais, todos os perfis de Instagram, Facebook, tudo que é de rede social estaria essa notícia. Era isso, eles estavam querendo saber, olha, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, eu quero saber o que é que Paulo está falando, eu quero saber. Por mais que as autoridades não se fossem maleáveis com a nova doutrina, os atenienses não. Eles buscavam outros deuses, porque assim é o coração humano, inquieto até que ache o verdadeiro Deus. Paulo vai falar mais na frente, vamos ver que as pessoas andam tateando, como cegas. Por isso que para os atenienses, era uma novidade que poderia saciar o seu coração, porque tantos e tantos deuses não tinham a capacidade de saciar o coração daquele povo, porque eram falsos deuses. Tudo isso acontece porque Paulo olha para Atenas. Lembre-se, ele estava lá descansando. Ele poderia ficar descansando, mas então ele decide caminhar pela cidade e se incomoda com tamanha idolatria. E então acontece tudo isso. Pois bem, essa é a primeira parte. E o que podemos aprender com isso? E para isso eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, como é que você olha para o mundo? Lembra que eu tentei descrever o cenário de maneira bem breve. Está muito pior. Tem coisas boas também, mas tem muita coisa ruim. Como é que você olha para o mundo? Talvez você diga: Anderson, eu não consigo perceber. Tá bom. Como é que você olha para o Brasil? Você diz: opa, melhorou, agora para o Brasil eu consigo ter uma... Deixa eu melhorar ainda. Como é que você olha para Foz do Iguaçu? Para o seu bairro? Para a sua rua? Qual é o seu olhar? Percebam que Paulo se incomoda porque aquelas pessoas eram pecadoras, estavam caminhando de maneira errada. E isso incomoda o coração do apóstolo. Incomoda o coração do Paulo. E Paulo sabia que não era o pensamento dos gregos, que não era nada que ia mudar aquele povo, porque até assim hoje não são hábitos melhores, não é a força do pensamento, mas só o Evangelho do Senhor tem o poder de mudar aquelas pessoas. Então Paulo não perdia a oportunidade, quando lhe era proposta, de pregar sobre o Evangelho. Então, meu irmão e minha irmã,
Não se acostume com o mundo que estamos. Não se acostume se na sua rua ainda existem pessoas que não servem ao Senhor. Tenha esse mesmo olhar de Paulo, um olhar de compaixão, um olhar de compaixão. Mas o que é que aflige o coração de Paulo? É a idolatria. E talvez você diga: Anderson, hoje não tem idolatria. Hoje eu não vejo tantos deuses assim. É porque hoje ficou mais sofisticado. Naquela época a gente conseguia ver e talvez palpar. Hoje, os ídolos, como sempre teve, está esculpido em nossos corações. E a olho nu não dá para ver. A olho nu não consegue se enxergar. E a pergunta que eu faço e que eu fiquei pensando: como é que vence então esses ídolos? Como se vence um ídolo que está no coração? Qual é a marreta que se vai usar para quebrar um ídolo? Irmãos, só tem uma solução. Uma solução. É o texto de Mateus 22, 37, você não precisa abrir. Mas é quando Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E eu quero te explicar isso. Por exemplo, não é errado amarmos o futebol, ou talvez outro esporte, ou talvez outra coisa. O errado é quando amamos isso mais do que o Senhor. Percebe a solução? O errado não é acabar com isso, mas é amar mais a Deus. Não é errado amar os filhos. O errado é quando se ama mais do que o Senhor. Para solucionar, precisa se amar mais a Deus. Por isso que Jesus vai nos dar a solução para vencer os ídolos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu pensamento. Essa é a única maneira de se quebrar os ídolos que estão esculpidos em nossos corações. John Stott vai dizer que a idolatria é indesculpável, seja ela antiga ou moderna, primitiva ou sofisticada, sejam suas imagens mentais ou feitas com metal. A idolatria é indesculpável diante do Senhor. Seja ela no tempo de Atenas ou em nosso tempo, ela é indesculpável diante do Senhor. E você precisa lidar com ela. Você precisa vencer ela. Mas há um outro detalhe que podemos aplicar ainda dentro desse texto, é que Paulo estava lá a passeio, descansando, mas ele aproveitou a oportunidade. E com isso eu quero te encorajar: aproveita a oportunidade onde o Senhor te coloca. Talvez no teu trabalho, na tua escola, na sua faculdade, saiba que pode ser algo comum, ordinário, todo dia a mesma rotina, sempre a mesma coisa, mas lembre-se, era algo comum aqui para Paulo. Ele estava passeando, olhando a cidade, mas ele aproveitou a oportunidade. Quando ele viu uma porta aberta, ele já entrou. Talvez ele mesmo abriu a porta aqui, mas entenda, onde o Senhor te colocou, é onde o Senhor te quer usar. As ferramentas que o Senhor te deu, é ela que o Senhor quer usar a respeito da sua vida, para proclamação do Evangelho. E aí você pode me dizer: Anderson, é tão difícil falar sobre Jesus. Eu travo, quando eu vou, eu não consigo, esse é o ponto. Tenho vergonha, ou as pessoas não vão me ouvir, tenho medo. É por isso que o texto continua, e esse texto é belo. É que Paulo vai nos mostrar em seu discurso maneiras de se pregar o Evangelho em todo lugar. Lembra que eu falei que ele desenvolveu a habilidade de pregar tanto para judeus, como para não judeus, para gregos? E Paulo não vai nos ensinar como fazer isso. Por isso vamos olhar a segunda parte desse texto. O discurso de Paulo em Atenas. O intuito de Paulo aqui é nos mostrar como devemos evangelizar nesses meios. Talvez, se você se perguntou, tenho medo, agora preste atenção, porque vai algumas dicas. Mas antes, deixe-me te falar sobre a atitude de Paulo pregando para pessoas de religiões diferentes, de pensamentos diferentes. 4 eu preciso destacar. Primeiro, Paulo foi respeitoso. Vamos ver isso no texto. Ele respeitou aquelas pessoas. Segundo, Paulo foi perspicaz diante dos atenienses.
Terceiro, Paulo foi contextual. E por fim, Paulo foi preciso em pregar o Evangelho. Respeitoso, perspicaz, contextual e preciso. É isso que está contido no discurso do apóstolo. Então precisamos entender isso quando formos pregar. Precisamos agir dessa mesma maneira. Para isso eu quero chamar a sua atenção no verso 22, que vai dizer assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo inicia o seu discurso usando uma frase de um homem chamado Demóstenes, que citou outras e outras vezes, homens atenienses, ou varões atenienses. Para que Paulo inicia o seu discurso fazendo isso? Provavelmente todos que estavam no Areópago olhou e disse: opa, quem que é esse judeu que entende de cultura? Quem que é esse judeu que conhece as falas de Demóstenes? Quem que é esse? Paulo chamou a atenção de todos que estavam no Areópago. Ele começa o seu discurso usando a frase de Demóstenes. Mas não só isso, Paulo faz um elogio para eles. Paulo vai dizer para eles: vejo que em tudo vocês são bastante religiosos. Meus irmãos, as pessoas que tinham tantos deuses, imaginem eles ouvirem isso. Uau, somos religiosos. Ele não só citou Demóstenes, mas nos elogiou. O que é que Paulo fez? Captou a atenção de todo o público que estava à sua volta. Podemos chamar isso de ponte, ou seja, um contexto cultural. Paulo, meus irmãos, vai nos mostrar que não podemos estar alienados, mas que precisamos entender a cultura à nossa volta, para comunicar o Evangelho, para que outros possam entender sobre o Evangelho. Paulo faz isso, e agora Paulo inicia o seu discurso no verso 23. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aqueles que eu lhes anuncio. E deixe-me te explicar aqui, talvez você já leu sobre isso, mas o que quer dizer o Deus desconhecido? 600 anos antes de Paulo, aconteceu uma praga naquela região. Estava matando todo mundo naquela região. E os reis e filósofos não sabiam como lidar com tantos deuses. A questão dele era: qual Deus está zangado conosco? A ponto de fazer isso e afligir o nosso povo. Então ele chama um homem chamado Epimênides para resolver a situação e descobrir qual Deus estava zangado. Então Epimênides junta algumas ovelhas, junta algumas ovelhas e solta sobre a cidade de Atenas e diz: o templo que elas entrarem é o Deus que está irado. Então as ovelhas vão entrando nos templos e eles vão matando, acreditando que vão apaziguar aquela praga. Mas algumas ovelhas pararam pelo caminho. No caminho não tinha nada, não tinha templo. E então ali onde elas pararam, eles levantaram um altar. Como eles não sabiam qual Deus, escreveram: ao altar do Deus desconhecido. É daí que surge essa expressão, o altar do Deus desconhecido. Paulo inicia o seu discurso citando um filósofo, elogiando eles, mas agora usando um aspecto cultural. Paulo conhecia aquela história, então ele está usando agora um aspecto cultural para fazer uma ponte, algo que tinha a ver com a literatura, a cultura da época. E no verso 24, 25 agora, já que Paulo captou a mensagem, captou a atenção daquelas pessoas, ele começa a confrontar a idolatria deles. Olha o que diz o verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Agora Paulo começa a confrontar a idolatria daquele povo. Paulo está dizendo que Deus criou todas as coisas, inclusive Atenas, inclusive aquela cidade, inclusive os atenienses.
Foi o Senhor que criou todas as coisas. E o que assusta não só aqueles deuses, aquelas religiões, mas todas as religiões do mundo, é que nós, cristãos, cremos que o nosso Deus é o único Deus. É o único Deus. É que não existem outros deuses, eles são falsos, são pensamentos humanos. O nosso não, é o verdadeiro e único. A nossa fé acredita em um único Deus. Por isso Paulo diz que Ele é o que criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, Ele não pode atender um favor do homem. Ele não pode simplesmente ser esculpido por mãos humanas. Porque não é o homem que cria Deus. Mas é o que Paulo está dizendo, é Deus que criou todas as coisas. Todas as cidades, tudo foi o Senhor que criou. Paulo está confrontando diretamente a idolatria daquela época. E nos versos 26 e 27, Paulo irá nos mostrar que o homem foi criado para adorar. Olhe comigo o que diz, 26 e 27, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha o 27, para buscarem Deus. Se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Os atenienses estavam caminhando como se quem está cego, porque eles não estavam adorando o único Deus e o verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Paulo está nos mostrando que aqueles homens, aquelas mulheres, os atenienses em si, eles tinham um coração voltado para a idolatria, para a adoração, mas que estava no lugar errado. O homem, o ser humano, vive assim, caminhando às cegas. Não existe um que diz eu não adoro a nada, adora, nem que seja a si mesmo. Ou talvez falsas filosofias, falsos pensamentos. Por isso, meus irmãos, um parênteses aqui. A única maneira saudável de adorarmos a Deus é por meio da Sagrada Escritura. É aqui que conhecemos o verdadeiro Deus. É aqui que temos a certeza de quem estamos adorando. Não é qualquer Deus, mas é o Deus descrito nas Escrituras. Não é nosso pensamento ou de alguém, é o Senhor que está descrito aqui. No verso 28, olhe comigo, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Aqui Paulo também vai usar duas frases de filósofos. A primeira, Paulo vai dizer, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa frase era usada por Epimênides, um filósofo da época. A segunda frase que Paulo vai dizer, pois somos também sua geração, é de Arato Solos, um filósofo da época. Olhe comigo, o verso 29 e 30, diz, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Deus não levou em consideração os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, que em todos os lugares se arrependam. Irmãos, Paulo não estava alienado. Percebe que no discurso dele, essa é a minha intenção, é mostrar que está repleto de frases de filósofos da época. De Arato, de Epimênides. Paulo conhecia a literatura daquilo. Paulo está nos mostrando que o cristão, que o discípulo de Jesus, não pode viver de maneira alienada. Ou como se fosse num mosteiro, se retirar de tudo e agora dedicar ao Senhor. Não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Lembra o que Ele falou? Eu tirei vocês do mundo para enviar vocês ao mundo. O Senhor tem nos santificado para sermos influência no mundo à nossa volta. E o que podemos aprender com isso? Anderson, você falou tanta frase de filósofos que Paulo citou. O que é que isso faz diferença na minha vida? E é isso que eu quero aplicar. Esteja atento à cultura. Esteja atento à cultura que está à sua volta. Porque se você parar, o tempo anda, e são coisas que você nem sabe o que está acontecendo, e que as pessoas estão vendo, ouvindo, falando, vivendo. Esteja atento à cultura. Mas para te explicar melhor, eu preciso quebrar um pensamento demoníaco, que se
implementou no meio cristão, inclusive. É o pensamento da dicotomia. E eu vou explicar o que é isso, tá? Os gregos acreditavam que os deuses viviam no Olímpio, o lugar sagrado. Lá tudo era sagrado. Tudo que você fizesse lá era sagrado, consagrado. E eles acreditavam que a terra era um lugar profano. Podia-se se fazer o que quiser, porque os deuses não ligariam. Esse pensamento veio até os nossos dias. Sabe como? Por exemplo, ao entrar por aquela porta, você diz, opa, até o jeito de eu falar, agora eu vou mudar, porque eu estou na casa do Senhor. Isso é dicotomia. É achar que vir aqui é tão sagrado, tão especial, quanto, por exemplo, ir no Gramadão. Irmãos, eu não estou dizendo que você vai faltar o culto para ir no Gramadão, tá? Preste bem atenção, não é esse o meu ponto. Eu estou falando de comportamento. Você precisa se comportar de maneira que glorifique ao Senhor aqui dentro, lá no Gramadão, no seu trabalho, em qualquer lugar. A dicotomia faz com que pessoas dentro da igreja sejam uma bênção, mas no seu trabalho, digam, esse aí, sei não, viu? A dicotomia faz isso, é um pensamento demoníaco. As pessoas tiram as repartições da vida. Isso aqui, Deus cuida. Isso aqui não. Até aqui, Senhor, aqui eu tomo conta. Não é assim a vida do cristão. Toda a nossa vida é para glorificar ao Senhor. Se no seu trabalho, onde você anda, que não tem aspectos religiosos como a igreja ou outro, você é uma pessoa diferente, você precisa se arrepender e glorificar ao Senhor com as suas ações. Por exemplo, se as suas conversas não glorificam ao Senhor, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, se arrependa, porque precisa glorificar ao Senhor. Se as suas ações não glorificam ao Senhor, se arrependa, porque você precisa glorificar ao Senhor. Esse pensamento sobre separar a dicotomia é um pensamento demoníaco. Ele não é do Senhor. Precisamos quebrar isso na nossa vida. Por isso, muito cuidado com esses pensamentos. Viva a sua vida de maneira que glorifique ao Senhor. De maneira completa. De maneira íntegra. Em todos os lugares. Não como aquele cristão 007, sabe? Que, opa, nem sabia que era, descobri porque eu vi lá na igreja. Não. As pessoas precisam saber que servimos ao Senhor. Precisam saber que servimos ao Senhor. Pois bem, entendemos o que é de fato essa dicotomia e não precisamos fazer essa distinção. Agora fica fácil entender o que é estar atento à cultura. Você percebe? Precisamos assistir um filme com um olhar atento. Precisamos ler um livro para glorificar o Senhor. Ouvir boas músicas para glorificar ao Senhor. Estar atento à cultura. Talvez você tenha filhos adolescentes, que você protege, cuida, mas eles vão para a escola. E lá eles escutam o que está se passando. Como você vai saber o que eles escutam se você não ouvir? Não estou dizendo que é para você gostar, tá? Não é esse o meu ponto. Mas é que você precisa estar atento à cultura. O que eles escutam, o que eles assistem. Talvez as pessoas do seu trabalho, o que é que eles estão fazendo? Com isso também eu não estou dizendo que são coisas pecaminosas, tá? Mas precisamos estar atentos, ler os jornais, ver as notícias, para que possamos pregar de maneira inteligente e entendível para as pessoas. Para que as pessoas possam entender. Que ela não nos ache alienados, mas pessoas que entendem sobre a cultura. Pessoas que entendem o que elas estão passando. E tudo isso, por exemplo, com uma música, um livro, podemos usar como ponte, assim como Paulo usou. Mas deixe-me te dar um detalhe bem interessante. No final do discurso de Paulo, ele convida os atenienses a se arrependerem. Ele convida todos os atenienses a se arrependerem. Olhe comigo, o verso 31 vai dizer, ao 30 quer dizer, verso 30 diz, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. E sabe o que eu quero dizer com isso? É que você pode usar a música como ponte para a pregação. Talvez o livro como ponte para a pregação. O que está ao nosso redor como cultura. Mas é só uma ponte, meus irmãos. Precisa chegar em algum lugar. E o lugar é o Evangelho. Você não pode simplesmente falar da música por falar. Ou falar do filme por falar. Você precisa pregar o Evangelho. Perceba que Paulo começou falando sobre aspectos culturais, fala de filósofos, mas ele encerra, vocês, atenienses, homens tão letrados, não passam de pecadores diante do Senhor.
vocês precisam se arrepender. Então as pontes que usamos na pregação do Evangelho precisam nos levar a um destino, que é pregar sobre Jesus. É usar as pontes culturais, mas tem um destino final, o Senhor Jesus. Lembre-se, como? Sendo respeitoso como Paulo foi. Contextual, entendendo a cultura como Paulo entendia. Perspicaz como Paulo foi. E preciso, mostrando o Evangelho. Assim, nós podemos pregar o Evangelho de maneira eficiente, de maneira entendível, que um filósofo vai entender, mas que uma pessoa iletrada também possa entender. São esses públicos diferentes, e como eu falei, Paulo desenvolveu essa habilidade de pregar para judeus e para gregos, e precisamos assim também desenvolver essa nossa habilidade. Mas então, depois do que Paulo falou, agora a gente imagina que as pessoas que estão ali em sua volta, todos vão se converter. Porque depois de um discurso desse, eles entenderam o que era o Evangelho. Eles entenderam que só tinha um único Deus. Mas não é isso que acontece. E eu quero convidar você para nós ouvirmos o que Paulo ouviu em Atenas. Depois desse discurso, olha o que o apóstolo fez, do verso 32 até o verso 34. Diante do que ele falou, diz que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Irmãos, aqui o texto bíblico vai nos mostrar 3 reações, ou 3 públicos diferentes, sobre a reação da pregação do Evangelho. De manhã a gente já viu isso na parábola do semeador. E agora o texto está repetindo, mostrando mais uma vez 3 públicos que iremos enfrentar. O primeiro, ainda no verso 32, vai dizer que alguns zombaram do apóstolo. É Paulo, tá? É Paulo que está pregando. Paulo pregou de maneira entendível, inteligente, contextual, respeitosa. Mas alguns ainda assim zombaram dele. Então não ache que eu e você ao pregarmos, esse aqui está zombando de mim. Não, zombaram do nosso Senhor Jesus. Deus encarnado, zombaram dele quando ele pregava sobre o Evangelho. As pessoas irão zombar. Mas há um outro público. Ainda no verso 32, alguns que dizem: a respeito disso, te ouviremos outra vez. Talvez aquele que ouviu diga: opa, isso é interessante, Paulo. Eu nunca ouvi sobre isso. Isso me chamou a atenção. Fala para mim em outra ocasião, em outro momento. Eu quero ouvir mais a respeito disso. Eu quero ouvir mais a respeito do que é Jesus, do que é a ressurreição, de como eu me comporto diante do Senhor. Eu quero ouvir. Um público zombava, mas o outro se interessou. Opa, isso aí já dá um sinal para Paulo. Ainda bem que tem alguns que eu posso voltar na casa e ensinar sobre o Senhor. Isso vai acontecer conosco também. Ao pregarmos, talvez algumas pessoas dizem: olha, eu entendi, mas não tudo, e também não concordo com tudo, mas eu quero ouvir mais. Sabe o que você faz? Marque de falar para essa pessoa mais sobre o Senhor. Irmãos, não é verdade que talvez isso aconteceu conosco? Fomos ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, até que um dia firmamos o nosso compromisso com o Senhor. Alguns não, alguns foi no dia, na pregação, no momento exato, mas outros não, foram dessa maneira, aos poucos. Mas há um outro público, e esse alegra o nosso coração, e ele está no verso de número 34, olhe comigo, diz: houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele, e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Isso traz paz ao nosso coração, meus irmãos. Saber que o Senhor tem os seus em qualquer lugar. Saber que pessoas vão ouvir o Evangelho e responder de maneira positiva ao Senhor. Isso alegra o nosso coração. Se Lucas tivesse acabado aqui, a gente ia ficar: poxa, Lucas. Ninguém, Lucas. Mas em todo o texto de Atos, percebam que sempre no final da perseguição, sempre no final da pregação, Lucas diz: e o Senhor acrescentava os seus. E o Senhor acrescentava os seus. Dionísio,
alguns historiadores vão dizer que esse Dionísio se tornou um dos pastores de Atenas. Sabe o que isso nos diz? Que às vezes você vai pregar para uma pessoa, que ela vai se tornar um missionário. Talvez um pastor, ou talvez alguém que por meio dela, toda a família dela vai ouvir a respeito do Evangelho. Talvez não, mas o que podemos aprender aqui, que prega o Evangelho, talvez o Senhor vá usar a vida daquela pessoa para alcançar tantas e tantas e tantas outras. Dionísio se tornou assim. Mas também Lucas coloca o nome de uma mulher. Sabe o que isso nos indica, meus irmãos? É que para o Senhor não tem distinção a respeito da pregação do Evangelho. Dionísio era um areopagita, ele era uma autoridade, essa mulher não. O Evangelho, ele confronta aqueles que são autoridades, mas também aqueles que não são. Porque diante do Senhor, uma pessoa que não o serve, não passa de um pecador. Para o Senhor, pouco importa se ele é o presidente de alguma nação, ou se a conta bancária dele é muito gorda. Isso não importa para o Senhor. Lembra que Paulo falou, não podemos barganhar com o nosso Deus. Aquele que não o serve, não passa de um pecador e precisa se arrepender. É isso que Paulo está nos mostrando. Tanto aquele que era o magistrado, aquele autoridade, mas também os simples. O Evangelho é para todos. Para todos. Para o letrado, para o iletrado. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E o que podemos aprender com essa terceira parte? Há uma coisa bem simples, mas é um encorajamento para você. Eu falei isso de manhã, eu quero repetir. Continue pregando o Evangelho, mesmo diante de respostas adversas. E deixa-me te lembrar o que está escrito em João 16:8, diz: e quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você vai continuar pregando o Evangelho, mas quem convence os corações é o Senhor. Quem convenceu o coração de Dionísio não foi Paulo, não foi a sua eloquência, não foi o seu discurso tão belo, não, mas o Senhor que convenceu o coração dele. Foi o Senhor quem o convenceu da sua condição. E o texto vai dizer que Paulo convidou aquelas pessoas a se arrependerem. Não é assim que aconteceu com você? Se não, precisa ter acontecido. O arrependimento é o pressuposto para a fé. É você enxergar sua condição diante do Senhor, saber que você é um pecador. Porque a conversão, meus irmãos, não é quando a gente diz, olha, eu estou vivendo uma vida boa, eu vou para a igreja, né? Só falta servir o Senhor. Não. A conversão passa pelo arrependimento. Não são as obras que nós fazemos. Diante do Senhor somos pecadores. E uma vez que entendemos o Evangelho, a nossa condição fica exposta aos nossos olhos. E sabemos que diante de um Deus santo, somos pecadores. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já encontrei pessoas que tantos e tantos anos dentro da igreja se achava convertida, mas não era. Nunca passou pela experiência do arrependimento, de saber sua condição diante do Senhor, achava que estava fazendo favores ao Senhor, por viver dentro da igreja. Não é assim. O Evangelho nos convida a enxergar a nossa realidade diante do Senhor, de pessoas pecadoras, que estão caminhando com o Senhor. Continue pregando o Evangelho, continue falando sobre o Evangelho, para que as pessoas possam se arrepender e crer no Senhor Jesus. Vimos o olhar de Paulo para Atenas, o discurso de Paulo em Atenas, mas também o que Paulo ouviu em Atenas. Percebemos como o apóstolo estava disposto a todo momento, e como ele se comportava de maneira sábia, diante de judeus e de gregos. Vimos também que sempre teremos esses públicos diante da nossa pregação. E eu quero encerrar esse sermão, chamando a sua atenção para um texto, para um versículo, o de número 31, que diz assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. É Jesus, tá? Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Mas olha o que Paulo diz, é um pouco assustador. Porquanto tem determinado um dia em que julgará o mundo. Meus irmãos, isso é verdade. Há um dia que o nosso Senhor irá retornar, e Ele irá julgar o mundo. Ele irá julgar os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, e enviá-los para o inferno. Isso é verdade, a Bíblia nos mostra sobre isso, e é isso que Paulo está dizendo. Esse Jesus irá voltar e irá julgar o mundo com justiça.
É isso que Jesus irá fazer. Mas então, eu quero te encorajar. Talvez você olhe e diga: Anderson, eu não consigo olhar com misericórdia para a minha cidade ou para a minha rua, eu não consigo fazer isso. Sabe uma maneira de você conseguir começar? Peça ajuda a Jesus. Peça ao Senhor Jesus, me ajuda a enxergar Jesus como o Senhor enxergaria. Peça para ser mais parecido com Ele. Lê os evangelhos e olhe a reação de Jesus diante das pessoas. Ou talvez você diz: eu não consigo pregar dessa maneira. Como Paulo falou, como você está dizendo, peça ajuda a Jesus. Ore ao Senhor e peça isso: Senhor, me dá sabedoria para pregar para aquelas pessoas que estão no meu trabalho. Peça ajuda ao Senhor. Me dá oportunidade, Senhor. Peça ajuda a Ele. E tenha perseverança. Tudo isso é para você que já serve ao Senhor. Você pode ser parecido com Jesus, tanto no seu olhar com compaixão, também como na maneira como você prega. Mas talvez você que está aqui hoje e que ainda não tem um compromisso com o Senhor, lembre-se desse texto que eu falei. Diz que Paulo olhou para aqueles atenienses e disse: agora, vocês não podem mais ser desculpáveis. Vocês são indesculpáveis diante do Senhor. Vocês não são mais ignorantes a respeito do Evangelho. Vocês ouviram sobre Jesus Cristo. Vocês ouviram a mensagem do Evangelho. E qual a resposta que você vai dar? Por isso que Paulo diz: olha, ele vai voltar e julgar vocês. Um dia, meus irmãos, estaremos em pé diante do tribunal do Senhor. Isso é verdade. E Ele irá olhar para a nossa vida e também irá nos condenar, dizer: vocês estão condenados, mas Ele irá enxergar o sangue de Jesus. Em seus discípulos, Ele irá olhar para a obra de Cristo. E por causa de Cristo, iremos desfrutar da vida eterna com o Senhor. Mas há um outro público, e que talvez você que está me ouvindo, ou que veio aqui na igreja, e que ainda não tem um compromisso com o Senhor, você irá prestar contas diante do Senhor. Irmãos, isso é para nos dar um arrepio. Isso é para tremer as nossas pernas, porque o nosso Deus é santo. Mas sabe por que eu te falo isso? Não é para você ficar aterrorizado, com medo, mas é para te dizer que ainda há esperança para você. É que o Evangelho é para você nessa noite. É que o Evangelho é para você responder a Ele nessa noite. É para que você possa abrir mão dos seus ídolos. Que você possa abrir mão da sua própria vida e firmar um compromisso com o Senhor. Talvez você olhe e diz: Anderson, eu entendi. E eu quero viver com o Senhor. Eu sei que eu vou estar diante do Senhor, mas não por medo, como eu falei, mas eu quero viver com o Senhor. É que o Evangelho é para você nessa noite. É que o Senhor te chama. É que Cristo está olhando para você com compaixão. É por isso que Paulo fala para os atenienses, não com raiva, mas dizendo: vai chegar esse dia, meus irmãos. Chegará esse dia, que todos iremos prestar contas diante do Senhor. Mas aqueles que são salvos por meio de Cristo, esses entrarão no gozo eterno com o Senhor, por causa dos méritos de Cristo. Mas os ímpios não. Eles não terão desculpa naquele dia, porque como Paulo falou para os atenienses, vocês não são mais ignorantes acerca do Evangelho. Então Paulo olhou para Atenas, Paulo falou para Atenas, mas também Paulo ouviu de Atenas. Quantas emoções esse livro de Atos nos proporciona? Ele está melhor do que filme de ação, não é verdade? É prisão, é morte, é tantas e tantas coisas, mas podemos aprender, como eu falei, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor.